A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de João, lá no capítulo 5, e eu vou ler para vocês a partir do versículo 7, que a palavra fala assim: Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. Aqui fala sobre a cura de um paralítico. O que Jesus pediu para eu pregar para você e entregar para você diante dessa palavra? Que todas as vezes que Jesus chega, toda vez que Jesus se apresenta, quando você clama, quando você busca e quando você acredita que ele pode fazer algo por você, quando ele chega, o que acontece? Milagre. Porque ele cria oportunidades para você viver aquilo que você tem pedido em oração. Quando você tenta fazer algo com as suas forças, você pode até conseguir. Você vai ter que andar atrás de muitas pessoas, bajular muita gente, se submeter a muita coisa para você conseguir atingir os seus objetivos. E isso é desgastante. E tem muitas pessoas que crescem ao longo da vida fazendo isso de uma forma desonesta, geralmente puxando o tapete do outro. Quando nós temos uma vida com o Senhor, nós não agimos dessa forma. Nós vivemos pela fé que nós exercemos. Então, a partir do momento que nós temos uma fé que seja do tamanho do grão de uma mostarda, nós conseguimos movimentar coisas na nossa vida através da nossa fé. E sempre no nome de Jesus. Porque Deus só atende os nossos pedidos quando nós falamos no Filho dele. Que ele deu o único Filho para nos livrarmos dos nossos pecados, que era Jesus Cristo, diante daquela crucificação que ele passou. Então, todas as vezes que você for pedir algo para Deus, você tem que pedir no nome de Jesus. Aí você alcança, porque o nome de Jesus é o poder. Então, quando Jesus chega na minha vida, na sua vida, algo tem que mudar, alguma coisa tem que acontecer. Por que Jesus pediu que eu entrasse dentro dessa situação para que você viesse entender essa parte? Porque você tem orado para Deus pedindo assim: Senhor, traz amor para minha família. Não é um passe de mágica. Jesus não vai chegar com uma varinha, ir lá e colocar amor na sua família. Não. Ele vai criar situações para que vocês se amem mais. Quando você chega e fala assim: Jesus, restaure o meu casamento, que meu marido seja fiel, que meu marido seja liberto, que meu marido não tenha olhos para outra pessoa, que a minha esposa também nunca venha me trair, não venha me mentir, restaure o meu casamento para que possamos viver em paz, em felicidade para o resto das nossas vidas. O que Jesus vai fazer? Criar situações para libertar o seu cônjuge. Para que ele venha entender, ou que ela venha entender, que precisa de Deus, precisa haver mudança. Para que ela possa se libertar daquilo que escraviza e passar a viver uma eterna liberdade com o Senhor, não sendo escravo mais do pecado, não sentindo necessidade mais de praticar o pecado, sendo uma pessoa fiel e fazendo tudo aquilo que você pediu nas suas orações. Então Deus vai criar o quê? Oportunidades. Quando Jesus chega para esse paralítico aqui, o que ele traz para esse paralítico? Oportunidade, irmãos. Ele reclama aqui que ninguém leva ele lá, que ele não tem ninguém para poder ir lá. Dá para ele uma oportunidade para que ele venha ser curado. Porque não tem ninguém que leve ele no poço. Ele explica aqui nos anteriores, ele fala, ó, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. E o primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Então, entre eles havia um homem que era doente e fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Aí ele respondeu, que é o texto que eu li para vocês. Ele fala lá: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. O que ele precisava? De uma oportunidade para que ele pudesse ser curado. Jesus é a oportunidade. Quando Jesus chega, Jesus vai e cura. Não precisou nem levar ele para o tanque, porque Jesus tem poder para curar de outras formas. Então Jesus vai lá e cura aquele paralítico. Jesus ainda fala, né? Vai, leva a sua cama.
para você não esquecer de onde você ficou aqui 38 anos. E para as pessoas verem de onde você saiu. Então ele pega e leva. Ele vai. Então, quando a gente pede algumas coisas para Jesus, em sentido de milagre, para que ele venha fazer mudança na nossa história, Jesus faz. Porque ele cria oportunidades para que nós possamos ser abençoados. Então, quando eu chego para Jesus e falo assim, Jesus, me dá saúde, ele me cura da doença e ele me dá oportunidades para que eu venha ter saúde. Então, ele vai me dar condições para que eu possa ter saúde. Então, ele vai melhorar minha alimentação, ele vai me dar condições de fazer exercício físico, ele vai criar oportunidades. Vocês estão entendendo o que Deus está falando para você nessa palavra no dia de hoje? Porque você está querendo milagres, você não está entendendo o cenário que você está vivendo, você está passando situações aí que você está até um pouco revoltado com Deus, porque você não está entendendo o trabalhar do Senhor, só que Deus está criando oportunidades diante de situações que você não está entendendo. E situações complicadas, que você vai falar assim para mim dela, é só arranca-rabo, é só intriga, é só briga. Na hora que eu acho que eu vou ter paz, tem discussão. Na hora que eu acho que eu vou ficar sossegada no meu cenário, eu tenho que sair do meu cenário, mudar o cenário. Na hora que eu acho que eu vou descansar, é só tormenta. Na hora que eu acho que vai dar certo o negócio, volta para trás. Na hora que eu vou olhar uma situação que eu acho que é positiva, quando eu vou ver é negativa. Por que está acontecendo tudo isso? Porque Jesus está criando oportunidades para você viver aquilo que você pediu em oração. Tem pessoas aqui que detalhou o pedido em papel. Você escreveu cartas para Deus. E você detalhou o que você queria. E você não está entendendo o que está acontecendo. Só que Jesus, quando Jesus chega, ele monta situações, irmãos, que a gente não entende. Aquele homem, ele explicou, a maior inocência do mundo para Jesus. Ele não achou que Jesus fosse curá-lo daquela forma. Mas ele explica a dificuldade. Tem hora que a gente chega para Jesus explicando as dificuldades que a gente está passando. Jesus já sabia. Aqui, Jesus já sabia que ele estava ali há 38 anos. Eu acabei de ler na palavra para vocês. A mesma coisa somos nós com Deus. Somos nós com Jesus. Ele já sabe quantos anos a gente está esperando. Ele sabe o preço que a gente está pagando. Ele sabe tudo que está acontecendo. Ele tem controle sobre todas as coisas. Mas ele vai criar oportunidades para a gente poder viver aquilo que a gente está pedindo. Então tem hora que você fala assim, Senhor, eu quero uma casa. O que Jesus vai fazer? Criar oportunidades para que essa casa venha para você. Para que ele possa colocar a chave dessa casa nas suas mãos. Você chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu preciso de um carro para isso, um carro para aquilo. O que Jesus vai fazer? Criar oportunidades para que aquele carro venha na sua mão. Não é um passe de mágica. Jesus não anda com uma varinha de condão, sabe? Fazendo plim, plim, plim e surgindo milagres na nossa vida. Ele não faz isso. Ele vai criar situações, oportunidades para que a gente possa viver aquilo e ter aquilo que nós estamos pedindo para Jesus. Então Jesus está falando para você, não apavore com o cenário que você está vendo, porque eu estou criando dentro desse cenário que você não está entendendo nada, que está uma confusão, eu estou criando oportunidades para você ser abençoado. Então ele vai criar situações, montar circunstâncias para que você seja beneficiado e para que você venha usufruir daquilo que você pediu e que você tome posse daquilo que você pediu a ele. Porque ele vai colocar o milagre nas suas mãos. Então você não tem que se desesperar, você não tem que apavorar com nada. Só confiar no Senhor. Todas as vezes que nós oramos para Jesus, irmãos, pedindo algo, ele vai montar situações para que nós possamos receber aquilo. Não vai vir em passe de mágica. Que tem gente aqui que você ouve tanta pregação, é tanta coisa na hora de pregar, né? E fala, e porta. Falam mais em línguas estranhas na hora que estão pregando do que entregar realmente a íntegra do negócio. O que é o importante para a gente poder viver o evangelho? Entendimento da palavra. É entender o que Jesus está fazendo dentro daquilo ali. Porque senão você fica só com a mensagem. Você pode até tomar posse da promessa. Um dia Deus falou que ia fazer isso na minha vida. Aí Deus está caminhando você para você viver aquilo. Por falta de sabedoria você perde. Por quê? Porque ele vai montar oportunidades para você ser abençoado. E você está achando que aquilo vai vir num passe de mágica. Você fica esperando algo assim. E às vezes não é assim. É trabalhoso. É um caminho pedregoso. Ele vai montar situações. Ele vai tirar pessoas, colocar pessoas. Ele vai afastar pessoas de você. Às vezes ele leva para longe. Às vezes ele até mata, ele desce a sepultura para você ser abençoado. Então ele vai montando situações que você não entende. E tem coisas que nós pedimos para Deus que são coisas grandes.
Então ele precisa de uma movimentação maior no cenário para que aquilo possa acontecer, para que aquilo possa, sabe, se concretizar na nossa história. E nós precisamos ter paciência e entender que existe um processo. Quando tem coisas boas chegando na nossa vida, quando nós estamos para viver esse processo, começa a vir levante. Começa a vir altos levantes para que a gente venha perder aquilo que Jesus está trazendo. Temos que ter outra sabedoria nesse sentido. De entender que muitas confusões que estão vindo, que os levantes que estão acontecendo, coisas negativas que estão chegando, para entristecer o nosso coração, é sinal de que o milagre está às portas. Aí você começa a ter uma sabedoria da palavra, e aí você começa a entender o que está acontecendo. Aí não tem demônio do inferno, não tem nada que atrapalhe aquilo de chegar nas suas mãos. E você nunca sai do foco, porque você sabe que alguma coisa está acontecendo no plano espiritual. Que por isso que está vindo os levantes, os demônios estão alvoroçados, estão querendo tirar você do propósito, tirar você do centro da vontade de Deus. Então nós temos que ter muita sabedoria nesse sentido. Todas as vezes que Deus está para fazer algo grande na minha vida, que tem bênção para chegar, começa a vir um levante atrás do outro. Eu já até sei que ele já está fazendo, sabe, alguma coisa. Está tendo algum reboliço no plano espiritual, porque não é normal. Aí começa a vir, e ele avisa antes, olha, vai vir um levante, vai vir uma ventania, você fica preparado, porque eu estou para te entregar um milagre. E os demônios vão vir com força. Vai vir com os 2 pés no teu peito. Você fica firme, porque você não vai tombar. Você não vai cair, porque eu não vou deixar. E aí eu já sei que aquilo ali já está vindo, porque tem milagre às portas. Às vezes dura um bom tempo esses levantes. Fica aí uns 30 dias o levante, às vezes demora uma semana, 15 dias, mas eu sei que Deus está fazendo algo sobrenatural. Tem alguma coisa acontecendo no plano espiritual para que eu seja abençoada. Então, os demônios não querem. A gente precisa ter sabedoria da palavra. Entrar dentro da íntegra da palavra para a gente poder entender o propósito de Deus. Porque ficar só recebendo mensagem de que Deus vai fazer, de que Deus vai fazer, aí você está dentro do processo que Deus está fazendo aquilo, sem entender que Deus está fazendo. Aí você gera uma revolta enorme, acha que Jesus é um Deus cruel, é ruim, que está te maltratando, que está te judiando de você, que esqueceu de você, que falou uma coisa e fez outra, porque você não está tendo paciência para esperar o propósito. Você não está tendo sabedoria para atravessar o processo. Porque você fica ouvindo um monte de live, de um monte de gente falando um monte de coisa, que às vezes está falando ali o que Deus está mandando falar. Porque ele fala com o teu povo. Mas a pessoa muitas vezes também nem tem sabedoria para poder entregar. Não sabe ensinar nada. Então ela só sabe entregar a profecia. E aí você não aprofunda na palavra, você não busca aquilo que você tem que saber diante do processo da caminhada e você se atrapalha todo. É que nem fazer um bolo. Você vê o bolo pronto, mas existe um processo para fazer aquele bolo. Mas o meu bolo não ficou igual o bolo de fulano, porque existem alguns segredos dentro do processo para executar, para fazer a massa daquele bolo que você não seguiu aquele processo. E o fato de você não seguir aquele processo, você não vai ter o mesmo resultado que aquela pessoa. Porque não tem sabedoria. Então, ficar recebendo, é bom receber, lógico, Deus está fazendo, Deus está falando, né? Mas e o processo para você receber isso? E a sua caminhada, como é que está o seu cenário? Aí começa a vir os levantes, você não tem sabedoria para poder atravessar esse processo. Porque você está pegando palavras e a pessoa, muitas vezes, que está pregando, ela não vai te ensinar. Que às vezes nem ela sabe. Ela só está ali repetindo o que Deus está mandando falar. E aí você vai absorvendo e você não tem entendimento do processo que você está atravessando. E aí você sai do caminho. Irmão, se eu não tivesse sabedoria com Deus diante de todo o processo que eu já vivi, eu já teria perdido muita coisa com o Senhor, até o meu ministério. Porque a gente leva muita pedrada, nós somos perseguidos demais. E tem gente que quer, sabe, destruir a gente de tudo quanto é tipo de jeito. Pelo fato de eu não pedir like, não pedir para compartilhar, meu canal não cresce na dimensão dos outros que ficam azucrinando pedindo isso. Então, tem gente que se aproveita dessa situação e muitas vezes não compartilha aquilo que eu estou pregando, as minhas publicações, até para me prejudicar. Só que eu tenho um Deus lá em cima que cuida de mim. Eu tenho um Deus lá em cima que quanto mais atravessa o meu caminho, a mesma coisa acontece com você. Quanto mais atravessa o seu caminho no sentido de prejudicar você ou de retardar aquilo que Deus tem para sua história, está atravessando o caminho do Senhor. Vai ter que prestar conta com Deus e eu continuo crescendo do mesmo jeito. Porque não sou eu que faço, é Jesus que faz. Quando você tem o entendimento de que aquilo que é seu é de Jesus, em primeiro lugar,
está emprestado para você e que é Jesus que toma conta, você não tem medo de nada. Você sabe que é um processo. Você sabe que Jesus está cuidando. Você sabe que Jesus está ali, sabe, trabalhando para poder te dar uma grande vitória. Você sabe que Jesus está cuidando daquilo que é seu. Jesus está indo onde você não pode ir. Jesus está fazendo o que você não pode fazer. Aí, por mais que tentem atrapalhar o seu caminho, te abençoam. Estão achando que estão te prejudicando. Mas Deus está transformando toda maldição em bênção. Estão te abençoando sem saber que estão. Então nós não podemos ter medo de nada. Aí começa a vir a sabedoria de Deus na nossa história, no sentido de entender o processo, continuarmos com a nossa cabeça erguida, buscando força no Senhor e continuar caminhando no propósito, continuar fazendo o nosso trabalho. Então nós não podemos desistir daquilo que Deus nos prometeu, porque existe um processo para você chegar lá. E às vezes você está dentro do processo, você está vivendo já um milagre e você não sabe, porque está vindo levante e você está se revoltando com o Senhor, porque você não está entendendo o que você está passando. Só que quando a presença de Jesus chega na nossa vida, irmãos, tem mudança, tem algo acontecendo, alguma coisa vai ter que mudar, alguma coisa vai acontecer. Não tem por onde. Você vai guardar essa palavra hoje no teu coração e você vai entender que todas as vezes que Jesus falar que vai fazer algo na sua vida, ele vai criar oportunidades para você viver aquilo. Diante dessas oportunidades, você vai sofrer levante. Diante dessas oportunidades, você vai passar por obstáculos, vai ter pedrada. Você vai ter que ter estrutura para poder passar por esse processo, porque Jesus está criando oportunidades diante de todo esse processo, por mais negativo que você esteja vendo ele, para você viver o milagre. Então você vai passar pelo propósito. Você vai passar por todo esse propósito que Deus está trazendo para sua vida, para você conseguir viver o milagre lá na frente. Eu vou dar um exemplo claro de uma pregação muito comum que todo mundo conhece, que é de Ana. Quando ela começa a orar pedindo para Deus abrir a madre dela, ela passa por um propósito que ela não entende. Jesus está criando situações ali para ela ser abençoada, ela não está entendendo. É uma perseguição de Penina terrível, é uma vergonha que ela passa diante da sociedade, porque querendo ou não a outra tinha filhos e ela não teve. Por isso que o marido arruma uma segunda esposa, que naquela época podia se arrumar uma segunda esposa quando a primeira ela não gerava. Não existiria uma propagação daquela família, né? Não tinha como levar o nome adiante, porque não tinha filhos, então ele podia casar com uma segunda esposa. Então ela vai vivendo situações constrangedoras e sofrendo altos levantes, porque a outra todo ano estava grávida. Vocês estão entendendo o propósito? Vocês estão entendendo como que é o processo? E aí ela passava aquela vergonha, aquela dificuldade, que isso durou anos. Durou anos esse processo aí dela, para que Deus pudesse lá na frente levar ela para o propósito e viver o milagre. Porque quando Deus, né, naquela época não se falava de Jesus, quando Deus abre a madre dela, que ela vem gerar Samuel, Deus não dá uma criança qualquer. Deus ainda entra com um propósito, Deus ainda entra com situações e faz com que aquela criança se torne um juiz, se torne um sacerdote. Vocês estão entendendo o que Deus faz? Se torne um profeta. Então, Deus vai montando situações, criando oportunidades. Quando Deus começa a abençoar a Ana, vocês estão entendendo o que Deus está falando? Ela fica grávida, coisa que ela não gerava, gerou o primeiro filho. Aí nasce uma criança, um menino, ela entrega lá para o sacerdote cuidar, porque ela passou, né, para Deus, vai crescer, está na responsabilidade do Senhor, é Deus que vai fazer. Aí Deus começa a criar outras oportunidades. Irmãos, ela passa a vida inteira, sabe? Assim, a geração dela, junto com o Samuel, porque depois ela gera mais filhos. Mas o que ela vive com Samuel, e Samuel crescendo, porque ele vai atingindo outras gerações, né? Ele vai avançando em idades. Ele só vai trazendo orgulho para essa mãe e trazendo honra para ela. Porque ele não nasceu, porque ele era uma criança, era um bebê. Então viram ele bebezinho, viram ele crescendo, cresceu lá com o sacerdote, estudou, se tornou um pré-adolescente, um adolescente, foi crescendo, foi estudando, se tornou um juiz, um sacerdote. Então ele foi crescendo e ele foi trazendo, dentro das oportunidades que Deus estava dando para aquele menino, trazendo orgulho para Ana. Porque quando perguntavam da mãe do profeta, da mãe do juiz, da mãe do sacerdote, era quem? Era a Ana.
Então, vai criando situações para ela ao longo dos anos. Então, tem gente aqui que vai assistir essa pregação que você tem promessa que Deus te fez, que é promessa grande. São promessas que vai passar de gerações aí, porque Samuel viveu muito, então ele pegou várias gerações. E ele vai crescendo, entendeu? E vai atingindo, e vai trazendo orgulho para essa mãe. A mesma coisa você. Tem promessas que Deus fez na sua vida, que não é algo assim que vai vir uma promessa para sua vida, um milagre, que todos vão ver aquele milagre e pronto. Não, é promessa que vai acontecer diante da sua vida, ao longo da sua existência, que vai continuar te trazendo honra. Você sabe que Deus está falando com você. Então tem coisas que são grandes. Tem coisas que Deus falou para você que vai fazer, que ao longo da sua crescida, ao longo da sua caminhada, ao longo dos anos da sua vida, vai continuar trazendo honras. Então o processo que você passa de luta é muito grande, por quê? Porque a honraria também é grande. É muito maior até do que as lutas que você vive. E aí Jesus vai crescendo junto com você e ele vai criando oportunidades para que você seja abençoado, para que você venha viver grandes milagres. Porque é assim que ele faz. Então ele não vai vir com uma varinha de condão e fazer, sabe, a mágica na sua vida. Não, são processos. São oportunidades que ele vai gerar, criar, para que você venha viver os milagres que ele te prometeu, as promessas que ele lançou na sua vida. E você não pode desesperar por causa disso. Então, à medida que foi passando a idade de Ana, Samuel foi crescendo. E à medida que Samuel foi crescendo, ele foi trazendo honrarias para Ana. Ele continuou trazendo honra. Ele continuou trazendo promessas para a vida de Ana. Porque Deus, né, tinha promessas na vida do filho dela, como tinha promessas na vida dela. Depois abre a madre dela mais 7 vezes ainda, ela continua gerando, ela continua sendo mãe. Mas todo mundo respeitava o profeta Samuel. Quando ele chegava, as pessoas tinham medo. Porque quando ele abria a boca, era Deus falando, era Deus purinho. E na hora que ele exortava ali, as pessoas tinham medo. Tinham muito medo do que Deus iria falar, o que Deus iria lançar na vida das pessoas. Respeitavam ele mesmo. Não é que nem hoje em dia, que a gente paga um preço terrível para Deus nos usarmos, a gente faz isso por amor, né? Falo por mim, não posso falar pelos outros. A renúncia que eu fiz, e mesmo assim as pessoas nos desrespeitam, né? Hoje em dia bate boca com o profeta, você fala, não acredita naquilo que você fala. Se você fala algo que Deus mandou falar, interpreta você de uma forma errada, né? Às vezes Deus fala em parábola, você lança a parábola que Deus manda você lançar na vida do outro, a pessoa interpreta da maneira que quer, ou as coisas não saem dentro do entendimento, porque ela não tem entendimento espiritual. Já começa a apedrejar. Então, é algo complicado. Mas nós ficamos firmes com Deus, por quê? Porque Jesus nos justifica. É Jesus que chega e cuida do teu povo, cuida dos teus profetas. Então você não tem que ter medo de nada. O que Deus mandar você falar, você vai lá e fala. Porque a responsabilidade todinha é de Deus e quem vai fazer é o Senhor. Então vai lá e faça a sua parte, deixa Deus trabalhar, trazendo as oportunidades para sua vida. Porque diante das oportunidades que Ele está trazendo, você vai viver grandes milagres com o Senhor. Deus manda falar para você, tá de pé tudo que eu te prometi, eu estou fazendo. Tem oportunidades que eu estou criando para que você venha viver o milagre. Então não se desespera diante do processo que você está passando. Tem hora, irmãos, que é só luta, tem hora que é só dificuldade, mas não quer dizer que a gente não está indo para o propósito, pelo contrário. As lutas estão vindo, as dificuldades estão vindo, porque nós estamos caminhando para o milagre. E o plano espiritual maligno não quer que você continue. Os demônios querem que você pare. Então, todas as vezes que vem luta, que vem muita dificuldade, é porque você está no caminho certo. Se você estivesse em uma paz, no sossego, alguma coisa estava errada. Estão me deixando muito quieto, será que o milagre vai vir mesmo? Agora, quando vem luta, vem dificuldade, é Deus muitas vezes permitindo. Às vezes não é só os demônios que fazem isso. Às vezes é Deus também permitindo para que você venha viver um grande propósito com o Senhor. Então Ele permite algumas lutas, algumas dificuldades para levar você, para você viver aquele grande milagre que Ele te prometeu, para que você venha viver um grande propósito. Então você não pode, achar que Deus é ruim, que Deus não está fazendo aquilo que te prometeu, que Deus não vai
operar o milagre na sua vida, porque você está caminhando para isso. Só que você está dentro de um propósito, dentro de um cenário que você não está entendendo. Aí você desiste. Como eu já vi inúmeras pessoas fazerem isso. Desistir. Ah, Deus não está nisso, está difícil demais. Ah, Deus não está nisso, porque está com muito levante. Ah, Deus prometeu, agora não está fazendo, porque está tudo o contrário. E na verdade, Deus está no controle de tudo. Você que não está exercendo a sua fé à altura e não está tendo sabedoria para poder passar pelo processo. Tá? Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, eu entrego cada vida em tuas mãos, que o Senhor tire todo o rancor do coração, Pai. Todo esse medo que cada um esteja sentindo, se sentindo abandonado, rejeitado pelo Senhor. Ou achando que o Senhor é cruel demais por ter deixado eles nesse cenário. Não estão entendendo o propósito nem o seu trabalhar. Que o Senhor venha dar sabedoria, trazer paz para o coração. Que o Senhor venha dar sinais de que o Senhor está trabalhando. Que o Senhor venha mostrar, Pai, que o Senhor é com cada um. Que o Senhor venha mostrar, Pai, o seu propósito. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós aguardamos a promessa que o Senhor nos fez. Nós aguardamos, Senhor, o seu trabalhar. Nós esperamos no Senhor e confiamos na sua fidelidade, Pai. Pai, no nome do teu filho Jesus, entrego cada vida em tuas mãos, cada projeto. E que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, entregar o milagre na vida de cada um. E que o Senhor venha, Pai, nos dar testemunhos maravilhosos para que teu nome seja glorificado. Que tudo é para o Senhor, é pelo Senhor. Nós trabalhamos para que o seu nome seja glorificado nessa terra. Nós vivemos em função do teu amor, do teu reino. E nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E a gente busca no Senhor sempre o entendimento, porque é difícil a caminhada, meu Pai. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Que o Senhor venha ter paciência conosco, diante da nossa falta de entendimento. Mas que o Senhor venha nos dar esse entendimento para que possamos caminhar. E caminhar em segurança. Caminhar dentro do centro da vontade do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Toma posse aí do processo. Aguarda, porque Deus manda dizer para você: eu estou criando oportunidades para você viver o milagre. E é assim que funciona, irmãos. Não existe passe de mágica. Não existe varinha de condão. Sabe, não existe uma parede de tijolo que o homem criou que você vai atravessar de uma forma invisível por ela e passar para uma outra dimensão. Não, existe um processo real, um processo de choro, de dificuldade, um processo que nós sentimos dores, insegurança, mexe com o nosso emocional. É esse processo que a gente vive. O plano espiritual existe? Existe. Deus pode se manifestar para você de várias formas? Pode. Você pode ver demônios materializados? Também pode. Você pode ver anjos? Com certeza pode. É só orar bastante, buscar que Deus se manifesta para você. Mas nós estamos presos ainda nesse plano aqui. Então muitas coisas nós vamos viver nessa realidade aqui. E Deus vai trabalhar com as coisas dessa terra para poder nos abençoar. O plano espiritual existe, ele trabalha pelo plano espiritual, trabalha. Mas muita manifestação de Deus acontece nesse plano enquanto nós estivermos aqui. Então tem situações que você está vivendo que Deus não perdeu o controle dela. Mesmo que ele seja um espírito e esteja numa outra dimensão. Ele tem poder de trabalhar sobre todas as coisas dessa terra, até porque tudo é a criação dele. Ele manda em tudo. Ele está no controle de tudo. E tem coisa que ele permite na nossa vida porque faz parte de um grande propósito. Então tem coisa que ele está permitindo na sua história, que é o trabalhar dele. Já são as situações, já são as oportunidades que ele está criando para que o milagre chegue nas tuas mãos. Então tenha sabedoria diante do processo, para que você não jogue fora tudo aquilo que Deus já trabalhou na sua vida. Tem hora que a gente não entende, mas ele está trabalhando. Tem hora que ele está no silêncio, mas ele está trabalhando. O silêncio de Deus é trabalho. Então, confie apenas que o processo que você está vivendo está dentro do propósito de Deus. E tudo que ele está montando é para que o milagre chegue nas tuas mãos. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.